Salve gurizadinha, seguinte, estamos no segundo vídeo do livro A Educação da Vontade e agora ele fala muito sobre a psicologia da vontade, a gente tentar entender como a nossa cabeça funciona e isso vai determinar que a gente consiga obter a vitória contra a preguiça e atingir o nosso êxito, que é o domínio de nós mesmos, o domínio de si, educar a nossa vontade, ter autoeducação e como fala lá naquela frase que tem no Didascalicon sobre Apolo, conhece-te a ti mesmo. Olha, tem uma mosca, então a gente fica meio, né, a mosca fica dispersando a gente e é muito isso que ele também fala, cai muito em coisas que acontecem para cair exatamente no ponto que a gente quer atingir, sobre a questão da atenção. E ele fala sobre os elementos da nossa vida íntima, né? O que podem relacionar, o que podem nos causar essa falta, essa fraqueza, essa frivolidade contra a nossa vontade, né? Essa preguiça. Então, tem alguns elementos da nossa vida íntima que elas nos levam para que a gente caia nessa fraqueza de vontade, nessa preguiça, que são as nossas ideias, os estados afetivos e as nossas ações. E tudo isso há uma relação entre a própria inteligência que nós temos e a vontade. As coisas se interligam e nós devemos ter o poder sobre as ideias porque elas vêm de fora, muitas delas sabe aquela questão de tipo, tu escutou uma coisa pelo ouvido e ela sai pelo outro? Muitas vezes, nesse meio do caminho, podem ficar resquícios dessas palavras, dessas ideias. E as ideias não são nada mais do que palavras ditas, do que muitas vezes hoje em dia a gente vê muito isso, os jargões repetidos e não entendidos, né? E como ele, realmente tem uma mosca aqui e eu, né, tô nem aí, tem que matar a mosca, foda-se. Mas a questão é que muitas vezes essa questão de tipo dessas ideias passarem por nós é aquilo que ele falou no primeiro livro dentro do livro, são 4 livros, mas ele fala sobre a questão que as pessoas só aprendem e não investigam quais são as origens dessas ideias. Então a gente acaba que a gente absorve isso e introduz para nossa vida e acaba tendo até como uma justificativa. Muitas pessoas preguiçosas e até a gente, falando agora por mim também, quando a gente está com muita preguiça, a gente acaba dando uma desculpa, a gente acaba se esforçando para ter uma desculpa convincente até para nós mesmos. Muitas vezes nós mentimos para nós mesmos. E isso ele fala que as ideias elas têm essa influência aí, mas que a gente consegue romper porque são nada mais do que palavras. A gente consegue romper e realmente conseguir o domínio de nós mesmos, que essa é a psicologia central desse livro, o domínio de si mesmo, a questão de ceifar e de acabar com os nossos vícios, saber quais são e onde que são os nossos calcanhares de Aquiles, onde é o nosso calcanhar de Aquiles e ver isso para transformar essa virtude, esse vício em virtude. Então, investigar as origens das ideias e saber por que nós estamos fazendo determinadas coisas. Não dá justificativa e saber e agir e praticar. Saber o que a gente está fazendo, saber essas origens, agir, tomar uma atitude para que a gente consiga realmente progredir nesse domínio de si, né? Realmente entender e ter esse autoconhecimento para educar nossa vontade. Não, a ideia por si mesma não tem força. Teria força se existisse sozinha na consciência. Mas como ela entra em conflito com os estados afetivos, é obrigada a buscar nos sentimentos a força que lhes falta para lutar. A escrita, sobretudo, é um recurso maravilhoso nas longas meditações. Então, não vai ter força nenhuma uma palavra por uma palavra sozinha, mas o sentimento, o estado afetivo que nós nos encontramos pode desencadear a preguiça, a cólera, a paixão, diversas coisas, diversas palavras podem desencadear o nosso nível, nosso estado afetivo
e fazer com que nós perdamos o nosso controle, né? Então a gente não pode negligenciar essa falta de sabedoria, de conhecimento, e de onde vêm as origens dessas palavras, e por que essas palavras desencadeiam na gente determinadas ações, determinados estados de espírito, deixam que a gente fique desorientado, né? Então a gente não pode negligenciar essas coisas, né? Saber realmente o porquê de tudo. Ele também fala, e é uma coisa que eu vejo muito, que principalmente o pessoal no Instagram assim bota muito o amor próprio, amor próprio toda hora, e ele fala que isso aí nada mais é que uma vaidade. Eu também vejo como isso, não porque a gente não deve gostar da gente, não devemos nos gostar, mas porque isso acaba sendo um egoísmo, sabe? Tu acaba sendo até uma criança, porque a criança ela tem isso, porque a criança ela vê só ela como um ser dentro do mundo, o mundo gira em torno da criança. Já a vida madura, a vida adulta, ela te dá responsabilidades, ela te mostra que tu tá aqui para servir, que tu tá para ajudar as outras pessoas, tu tá realmente de fato para doar o teu amor ao próximo. E essa doação de amor ao próximo, muitas vezes tu não vai ter um retorno, tu não vai ter um ato de gratidão, e tem que saber lidar com isso, porque o amor ao próximo é uma doação, e a doação ela não cobra nada, ela não cobra um retorno. Então realmente quando tu é maduro o suficiente para entender isso, tu acaba sabendo que a doação e o amor ao próximo equivale muito mais que o amor próprio. Tu já te conhece, tu já deve te conhecer na vida madura. Esse é o propósito da educação da vontade, de ir te conhecendo e saber que o tempo é um aliado, porque a gente não vai conseguir mudar de uma hora para outra, ainda mais se a gente já tem alguns vícios e algumas tendências que a gente ainda não conhece, mas o tempo vai ser aliado, e na prática diária dos hábitos, na criação de hábitos, uh, por exemplo, na leitura. Eu não gosto de ler, eu tenho trauma, eu não sei lá o que aconteceu comigo que eu não gosto de ler. Mas se eu começar a me propor a ler 2 páginas por dia, vai chegar uma hora que eu vou estar lendo 10, vou estar lendo um capítulo inteiro, vou estar lendo um livro inteiro. Mas isso, para a gente chegar nesses objetivos grandes, nesses objetivos maiores de ler um livro inteiro, um capítulo inteiro, nós devemos começar a criar hábitos menores. E isso vale para muitas coisas na nossa vida, sei lá. Quando a gente nasce, a gente não sabe respirar. E a gente vai criando esse hábito da respiração e vai ficando natural. Isso vai servir para leitura, vai servir para jogar futebol, para nadar, para andar, para correr, para andar de bicicleta, para dirigir um carro. São coisas que aos poucos, de pouquinho em pouquinho, se tornam, criando o hábito, ela vai se tornar algo natural. Buscar a verdadeira sensibilidade, então, e a música clássica, querendo ou não, tu gostando ou não, tu não entendendo nada de música clássica, a música clássica ela vai te dar essa sensibilidade para tu entender as coisas belas, encontrar o belo através das coisas, e tô com a voz da Araci, tô meio gripado aí do coronavírus, mas transformando isso tudo, sabe, aos pouquinhos, a criação do hábito vão te tornar uma pessoa madura e uma pessoa que tem domínio de si. Então a sensibilidade, a questão da música clássica, os quadros, uma escultura, uma peça de teatro, um filme, um livro, tudo isso vai te acrescentando na tua vida prática e te transformando o teu interior. Mas a gente deve saber que a preguiça, a sensualidade, muitas coisas elas podem nos dispersar, alguns sentimentos, alguns estados de espírito podem nos dispersar, e a gente deve retornar, usar a soberania da inteligência, como ele fala no livro, para despertar, usar algumas palavras assim, quando a gente, por exemplo, a gente está vendo que a gente vai ficar com cólera, quando a gente vai ficar com raiva, antes que a gente chegue nesse ápice da raiva, da paixão, sabendo que a gente não queria aquilo, naquele momento que a gente não está sendo, a gente tá deixando nossos instintos tomarem conta, e não realmente uma vontade do domínio de si mesmo sendo colocado ali naquela situação.
a gente deve usar a inteligência, e antes que a gente chegue no ápice das coisas, a gente, calma, peraí, usa uma palavra, usa um gesto que te faça lembrar a ter o domínio de si, né? E não ficar nervoso, e não ficar... É uma coisa que eu faço, eu tento, que nem eu tô fazendo um vídeo aqui, eu tenho colocado, tipo, coloco a mão no braço pra me ater a não começar a falar muito rápido, começo a olhar o tempo para ver qual é a quantidade se o conteúdo está sendo passado todo. Eu começo a colocar gestos, ações que me fazem não sair do prumo, tipo, que nem alinhar a postura. Então isso a gente vai levando para nossa vida, a gente vai melhorando nas situações, porque eu não sou um cara que nasceu para fazer vídeo. Eu tô aprendendo a fazer vídeos. E eu acho que isso muito parte do próprio conhecimento, como ele fala, do domínio de si, criando o hábito de gravar vídeos, tentando ter melhor interação com a câmera e saber que são as ilusões com que a paixão envolve esse objeto que precisamos dissipar. Não supervalorizar as coisas, né? Colocar as coisas dando valor ao que realmente elas valem. Por isso essa questão de saber sobre a maturidade, buscando o domínio de si. E no mais é isso, tem muita coisa. Eu vou escrever uma resenha sobre esse livro. Tô fazendo uma promoção não, um sorteio de graça no meu Instagram, @SandroMiguelOficial. Só ir lá, curtir a foto, seguir 3 perfis, o meu, o Sandro Miguel, o da Edições Quirion e o MyBooks do Maurício, que também está fazendo vídeos falando sobre a educação da vontade. Faz isso daí, comenta, mais 2 amigos também, comenta lá na foto, e tu tá participando, e no domingo tem o sorteio. Tamo junto, é nóis.